Bom dia para você que está em casa. Quando você está apto a receber o auxílio por acidente de trabalho? Como garantir a estabilidade de emprego quando isso ocorre? O pagamento pelo INSS exclui a responsabilidade civil da empresa? O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Marta Geller. Marta, bom dia mais uma vez. Obrigada por sua participação aqui no Pronto Atendimento. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, dados do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho indicam que nos meses de janeiro e fevereiro aconteceram 226 acidentes de trabalho no país. E a maioria ocorre na construção civil, que lidera a lista com 64 acidentes. Basta circular por São Paulo para ver obras que causam risco aos trabalhadores. Nesta, falta uma tela de proteção, que evita que materiais caiam para fora, e o guarda-corpo, usado como base em caso de queda. Além disso, as bandejas utilizadas na fachada, que deveriam ser metálicas, são feitas de madeira. Elas podem ceder com o peso dos operários ou apodrecer com a chuva. Já do lado de dentro da obra, este funcionário manuseia pedaços de ferro sem luvas de proteção. São atitudes como essas que provocam acidentes. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo, foram 1.268 casos no ano passado, contra 886 em 2010. Já as mortes dobraram no mesmo período. Em 2011 foram 14 contra 7 de 2010. Falta mão de obra qualificada. E as construtoras estão em média em 7 meses atrasadas na entrega de obra. E a outra é um pouco de responsabilidade mesmo. Quer dizer, o engenheiro dá prioridade a cumprir meta, a atender principalmente as medições para cumprir também as tarefas com os bancos e deixam a segurança do trabalho para o segundo plano. Os principais acidentes foram as quedas, os soterramentos e os choques elétricos. Eles aconteceram principalmente nas pequenas obras. Os acidentes podem gerar multa de até R$3 mil às construtoras responsáveis pelas obras. Em caso de morte ou invalidez permanente, esse valor é de R$35 mil. Segundo o sindicalista, o baixo valor das multas e a falta de fiscalização são os principais responsáveis pelo aumento no número de acidentes. Marta, quem tem direito a receber o auxílio acidentes? Pois é, as pessoas que se acidentaram no trabalho ou desenvolveram uma doença do trabalho que estão relacionadas, portanto, à atividade que aquele trabalhador tem. Existem doenças que elas têm, inclusive, a presunção de que elas decorrem de determinadas atividades. E como houve uma recente alteração na legislação, até esses acidentes típicos que foram mostrados agora na reportagem, eles tendem a também haver uma maior preocupação do empresário, do empregador, com relação à prevenção. Por quê? Porque o leão vai morder bem forte aqueles que têm maior número de acidentes do trabalho. Então, vai poder haver até dobrar aquela alíquota para cobrir. Existe uma alíquota que o empregador paga relacionada aos riscos de acidente do trabalho. Então, conforme o grau de risco que a empresa está enquadrada, ela pode ter essa alíquota até dobrada. Então, e pode também haver uma redução pela metade. Então, se aquela empresa na construção civil, como foi mostrado aí, é a responsável pelo maior número de incidências de acidente de trabalho. Então, a taxa de alíquota de contribuição do empregador é de 3%. O que vai acontecer agora com essa possibilidade de dobrar para 6% essa alíquota? O empresário vai investir na prevenção. E aí ele vai poder, se ele houver uma diminuição no número de acidentes de trabalho, até ter uma redução pela metade. Em vez de pagar 6%, pode ter uma expectativa de pagar 1,5%. Então, será que ele não vai se preocupar em prevenir, em proteger mais o seu trabalhador, o seu empregado? Mas, nesse caso, o trabalhador ele tem, então, um apoio do empresário. Agora, então, existem casos de trabalhadores que o empregador não vai oferecer isso, não é, Marta? Exatamente. Então, o que acontece? Primeira coisa, para você receber o auxílio acidente,
acidente, você tem que ter sofrido um acidente de trabalho no seu local de trabalho ou desenvolvido uma atividade que te causou uma doença que tem relação com aquela atividade que você desenvolvia. Para você ter direito, então, você precisa passar por uma perícia. Essa perícia tem que constatar a presença dessa doença ou de uma sequela. Tem que haver uma sequela em qualquer das situações, seja ela por doença ou relacionada a um acidente tipo, então caiu do andaime, furou o dedo e cortou o dedo fora, enfim. Seja ela qual for o acidente ou doença, tem que haver a prova de que há uma sequela e que essa sequela diminui a capacidade daquele trabalhador. Quer dizer, ele deixa de poder exercer aquela mesma atividade que ele desenvolvia antes de sofrer o acidente ou de desenvolver a doença, ou então ele vai desenvolver aquela atividade com maior esforço físico. E aí, por conta disso, ou ele vai ficar incapacitado de desenvolver a mesma atividade, vai ter que ser reabilitado para uma nova função, ou ele realmente vai ter que ser afastado, daí cabe a invalidez acidentária. Mas o auxílio acidente, ele corresponde a 50% do salário de contribuição do segurado, do salário de benefício do segurado, da data do acidente, ou que for constatada a doença por laudo, por perícia médica. E essa pessoa vai receber o benefício independentemente do salário. Então, ela volta à atividade, é isso que é interessante nesse benefício. Ele é um benefício indenizatório. Então, é um auxílio acidente, a pessoa teve alta, né? Então, primeiro ela recebe auxílio doença, ela sofre aquilo, para ela desenvolver a sequela, antes ela tem que ter feito um tratamento. Então, se foi um caso de que cortou o dedo, amputação, ou de desenvolver uma doença e a pessoa tem um tratamento para fazer, então primeiro ela é afastada, recebe auxílio doença, depois se ela tem uma alta, na data da alta, a partir do dia seguinte da alta, constatada a sequela, é devido ao auxílio acidente. Muitas vezes o INSS não dá esse benefício, mas ele recomenda a reabilitação profissional. Aí o segurado fica antena ligada. Você agora já sabe que, se é o seu caso, você teve uma alta médica, recomendação de reabilitação profissional, a doença está relacionada com o trabalho ou você se afastou em decorrência de um acidente típico como esse, que nós vimos na reportagem, então você vai buscar o seu direito. Você tem direito a receber esse benefício indenizatório junto com o seu salário. Muito bem, muitas perguntas, viu, Marta? O José Carlos de Souza é de Jandira e ele escreve: eu sou mecânico, trabalho na mesma profissão desde 81. Eu estou com 29 anos de contribuição e pergunto, tenho direito à insalubridade? E se tiver, já tenho tempo para aposentadoria por tempo de serviço? Com certeza tem sim, porque o mecânico, Madi, ele tem contato com aquele óleo, graxa, combustível, ele tem contato com metanol, gasolina, óleo diesel, enfim. Esses componentes, ainda que a pessoa use luva, e a gente sabe, né, que a maioria não usa, porque exatamente não tem aquela fiscalização, mas agora vai ter, porque até os pequenos vão pagar essa adicional para custear esses benefícios acidentários. Então, você tem sim direito, ou a dificuldade que ele tem é a prova. Então, o que ele tem que fazer? Ou procurar o sindicato dos trabalhadores relacionados à atividade mecânica e ele providenciar um laudo do ambiente de trabalho. E aí, com base nesse laudo, porque até 95, 97, existe uma discussão sobre a prova que o segurado tem que fazer. Então, se ele prova que é mecânico, o fato dele trabalhar com graxa, óleo diesel, enfim, se ele consegue provar que ele trabalha com esses agentes insalubres, ele consegue o adicional de insalubridade. E, em decorrência disso, ele vai conseguir também a aposentadoria especial, que quanto tempo tem que ter? 25 anos de contribuição, sempre nessa mesma atividade mecânica, como ele disse aí. Aí ele vai conseguir se aposentar, apesar das dificuldades que ele vai encontrar. Tem um caso aqui de dificuldade. É o Odair, de São Paulo. Ele conta que deu entrada no INSS, pedindo aposentadoria especial. Apresentei o PPP, que é o que mesmo, Marta? É o perfil profissiográfico profissional, que equivale a não é um laudo, mas é um histórico de toda a vida laboral do trabalhador dentro daquela empresa. Ele apresentou, então, o PPP com 25 anos de insalubridade pelo barulho. Ele é metalúrgico. Depois de 60 dias, estão indeferindo por falta de comprovação de tempo insalubre. O que fazer? Posso dar entrada novamente ou tenho que fazer isso através de um advogado? Dizem que através de advogado pode sair só a medida cautelar
e me arrisco a ter que pagar depois. É isso mesmo, Marta? Não, então, tudo tem que ser bem estudado. No caso dele, o que a gente recomenda? Ele é por ruído. Ruído, Madi, sempre tem que ter, além do PPP, ou formulário, né? Antigamente não era o PPP, eram formulários que se chamavam SB40 e DSS 8030. Qualquer tipo de formulário ou PPP, desde que você tenha constatado lá ruído, você tem que ter também, acompanhar o laudo técnico que é assinado por engenheiro ou médico do trabalho. Por quê? Porque esse laudo, o ruído, como é que você mede, Marge? Tem que ter um aparelho, tem que dizer que aparelho é esse, quando ele foi calibrado, onde foi feita a medição, quantas vezes foi medido e qual é o nível de variação do ambiente de trabalho para poder realmente verificar se esse segurado esteve exposto o tempo todo àquele ruído acima do tolerável. Então, e também dependendo da data em que ele esteve exposto, há uma variação do ruído permitido. Então, ele está variando entre acima de 80, 85 ou 90. Então, por conta disso, existe essa dificuldade. O que a gente recomenda para ele? Verificar se outras pessoas se aposentaram na mesma condição que ele, né, que ele está pretendendo, e pegar laudo emprestado, porque muitas vezes o laudo não foi feito agora, quando eles forneceram o PPP, mas não forneceram o laudo. Então, ele peça na empresa se há um laudo anterior para a empresa fornecer. A dificuldade que as pessoas têm em receber esse documento da empresa é exatamente aquele relacionado ao custeio. O empregador não fornece porque dói no bolso dele. Se ele fornece o laudo, ele está admitindo que ele está sujeitando aqueles segurados à insalubridade, a dano auditivo, no caso, ruído. Então, ele vai, o que acarreta para ele? Um aumento na tributação. Por conta disso, há essa dificuldade. Olha, a Luciane Vieira, ela escreve: eu sou aposentada por invalidez devido a uma grave cardiopatia. O que devo fazer quando tenho um processo na justiça que não anda, mesmo estando com o período de prioridade aprovado pela juíza? Meu processo iniciou em 2006 e está parado desde 2008. As pessoas falam, o processo está parado. O processo não está parado. Na verdade, ele está aguardando alguma providência. E quando a providência a parte já fez toda a parte dela, ela já entrou com a ação, já produziu a prova, já passou por perícia, o INSS já contestou, ela já replicou o que o INSS falou, e aí o que espera o que ela está esperando aí? Uma prestação jurisdicional, quer dizer, o juiz tem que sentenciar. E como existe um volume muito grande de processos tramitando, demora para sair a sentença dela. O que ela pode pedir? Pelo que eu estou entendendo aí, ela deve estar amparada por uma liminar. Se ela está amparada por uma liminar, ela está tranquila, quer dizer, ela está amparada pela justiça e pode aguardar a decisão no tempo certo. Porque se já foi pedido prioridade pela urgência, que ela tem cardiopatia grave, está amparada por uma tutela antecipada, uma liminar recebendo benefício, ela pode aguardar a prestação jurisdicional. É difícil falar isso, ela pode aguardar, mas existe, infelizmente, uma demanda muito grande. A justiça realmente está assoberbada, quer dizer, cheia de processos para julgar. Então, o que se deve fazer? Existe o que fazer nesse caso? Existe. Ela pode reclamar para o Conselho Nacional de Justiça. Existe um site que é o www.cnj.jus.br. Lá existe um campo para que a pessoa, tanto para os advogados existe o serviço e também para os cidadãos. Né? Vamos repetir, CNJ. cnj.jus.br. Então, a pessoa pode entrar nesse site e fazer a reclamação. Ela tem que fornecer os dados do processo. Quais são esses dados? O número do processo inteirinho, a vara em que ele está tramitando e, enfim, e os dados dela. Ela tem que se identificar. Então, vai pôr o nome completo, CPF, endereço. E aí, então, ela vai receber uma resposta do Conselho Nacional de Justiça com relação ao que foi oficiado. O juiz recebe uma intimação do CNJ, um ofício do CNJ, não é uma intimação, pedindo esclarecimentos por que aquele processo está demorando tanto. Tomara que a resposta não demore também. Exato. Não é? Bem, agora uma dúvida sobre aposentadoria por invalidez. Tem direito à aposentadoria por invalidez o segurado considerado incapaz total e definitivamente para o trabalho. A carência é de 12 contribuições mensais. É isso mesmo, Marta? É isso mesmo, mas a aposentadoria por invalidez, quando ela é acidentária, quando ela decorre do acidente de trabalho, vamos supor que aquele trabalhador que nós vimos no início do programa ali caia ali do andaime e fique
paraplégico, e aí o que acontece? Ele está totalmente incapacitado e essa aposentadoria é acidentária. Só que vamos supor que ele tivesse só 6 meses de vínculo com aquela empresa. É justo que ele não recebeu o benefício? Não é. Daí, os benefícios acidentários não têm essa carência de 12 meses. Basta você ter um dia de registro em carteira, esse trabalhador da construção civil. Ele foi registrado hoje, foi trabalhar. No mesmo dia que ele foi registrado, foi trabalhar, caiu do andame, ficou tetraplégico, ele tem direito e não tem carência para benefícios decorrentes de acidente do trabalho. Para os demais tipos de invalidez, é correto sim, é verdade, tem que ter 12 meses de contribuição. Olha, o Lindolfo, ele escreve, eu gostaria de saber se ao término de um processo trabalhista, a diferença dos anos será contada como tempo de contribuição para a aposentadoria. E em qual lei eu devo verificar? Meu processo foi de 2002 a 2010, uma diferença de 8 anos. Tá, então são duas coisas aí. As diferenças podem ser salariais, né? Então, por exemplo, ele teve horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho e essas horas extras, evidentemente, deveria ter havido uma contribuição para o INSS correspondente ao salário maior do que aquilo que efetivamente foi considerado para ele. Então, o que acontece? Os juízes, antigamente, não existia a participação do INSS no processo trabalhista. Hoje em dia, o INSS ele é citado no processo trabalhista para se manifestar e executar essas contribuições, né? Então, realmente, ele vai ter direito a essa revisão se ele já for aposentado. E se não for aposentado, ele deve pegar desde já, não precisa esperar o momento da aposentadoria para já estar retificando o CNIS. A gente já explicou aqui que o CNIS é aquele cadastro de informações sociais que o segurado tem, que todo mundo tem, e que consta lá nos bancos de dados da Previdência. Então, ele pode pegar a cópia da inicial do processo trabalhista, da sentença que o juiz deu, do acórdão, se tiver havido um recurso e o processo foi para o Tribunal Superior, e do trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É uma certidão que consta no processo de que não cabe mais recurso, quer dizer, aquilo já foi definido, ninguém mais vai mexer naquela decisão. Aí ele pega também a cópia dos cálculos que o juiz, do cálculo de liquidação que o advogado dele fez, que o juiz então homologou e que o INSS concordou que fossem recolhidas as contribuições. Guia de recolhimento também consta no processo trabalhista e também deve tirar a cópia. Tudo isso autenticado pela Justiça do Trabalho e leve aonde? Em qualquer agência da Previdência Social, com seus documentos de identificação e vai fazer o quê? Um procedimento de retificação do seu CNIS, do seu Cadastro Nacional de Informações. Existe aí também um outro problema, às vezes a pessoa não estava registrada, ou então estava registrada, mas ela já tinha um outro tempo de trabalho que não consta do registro naquela mesma empresa, entrou com a ação, houve um reconhecimento do tempo. Qual é o problema que a pessoa vai ter se ela for lá no INSS com uma decisão que homologou um acordo? Então, ele fez um acordo. Eu estou pleiteando aqui 3 anos de reconhecimento, de registro em carteira, que eu não fui registrado e agora eu quero que você me registre. Vamos fazer um acordo? Vamos, eu te pago tanto, você abre mão, o juiz homologa. Então, esse tipo de situação era muito comum na Justiça do Trabalho. Hoje em dia, com a participação do INSS nesse tipo de ação, é mais difícil haver essa desistência e a anistia desses recolhimentos. Então, mas se houve a homologação e a desistência do reconhecimento do tempo, aí ele perdeu esse direito. Então, muito cuidado com esse tipo de acordo que é feito na Justiça do Trabalho. Não abra mão, não, porque isso lá na frente vai fazer toda a diferença no seu futuro, na sua aposentadoria. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. O tema de hoje é Previdência Social. Continue mandando suas perguntas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando as dúvidas do telespectador é a advogada Marta Geller. Marta, o Hélio de Peruíbe, ele escreve: eu gostaria de saber se existe um período mínimo de convivência para que uma companheira passe a receber uma pensão por morte e quais documentos podem comprovar essa convivência. Não existe período mínimo, Madi. Basta provar na data do óbito a convivência
no mesmo teto, né? E os documentos que são exigidos, na verdade, existe um rol, num decreto que regulamenta a legislação, existe sim um rol e tem que apresentar um número determinado de documentos, mas isso é afastado pela Justiça. Qualquer prova legítima, né, prova lícita, ela é admissível e é possível de ser utilizada por qualquer pessoa que esteja nessa situação para provar a união estável, aí no caso, e obter a pensão por morte. Nilza Lacana, ela escreve: meu marido trabalhou 11 anos em uma empresa e não foi registrado. Ele faleceu há 1 ano e eu não trabalho. Eu tenho um filho de 12 anos e outro com 22. É possível conseguir uma pensão nesse caso? Quanto tempo que ele... Ele trabalhou 11 anos em uma empresa e não foi registrado. E ele morreu há 1 ano. Isso. Então, na verdade, se por um acaso ele morrer... Quando ele morreu, eu estou entendendo aí que ele estava trabalhando, já há 11 anos sem registro. Então, se ele morreu há 1 ano, você ainda tem 1 ano, porque são 2 anos da data da desvinculação. No caso, foi o óbito que causou o afastamento dele do trabalho. Então, a pessoa tem 2 anos de prazo para ingressar na Justiça do Trabalho, para provar esse vínculo, né, e obter uma prova documental de que realmente existia essa prestação laboral. E mais, além disso, ele pode pedir um dano moral, porque um filho de 12 anos não pode ficar sem pensão. Então, e nem ela. Então, o que acontece? Ninguém pode deixar de registrar um funcionário porque não pode se valer, porque não vai fazer o papel do Estado num acontecimento desse. A pessoa morre e você, que era um empregador, virou então obrigado a pagar essa pensão vitalícia para esse segurado. Então, ele tem que pedir dano moral, tem que pedir o reconhecimento do vínculo pós-morte, existe essa possibilidade, para poder fazer com que esse empregador, esse mau empregador, que não é exemplo para ninguém, pague e vai doer no bolso dele, ele deixa de fazer isso com outras pessoas. E ela vai poder se valer dessa decisão e o empregador paga os recolhimentos para os cofres da Previdência e a Previdência, então, vai pagar o benefício vitalício para ela. Olha, um outro caso, talvez, de um mau empregador também. O Luiz, ele escreve: eu trabalho há 6 anos numa mesma empresa, adquiri uma doença na coluna e 3 médicos peritos do trabalho recomendaram afastamento imediato da empresa, sendo que me foi dito que, em função dessa lesão, eu não poderei mais exercer a minha função de soldador metalúrgico. A empresa está se negando a me dar a CAT. CAT é a comunicação de acidente de trabalho. A minha pergunta é, ela pode fazer isso? Quais as medidas que eu devo tomar? Não, ela não pode fazer isso, e se ela faz isso, você tem que procurar o seu sindicato, porque o sindicato, ele pode fazer essa comunicação de acidente de trabalho. E, inclusive, se for uma caso de internação, alguma coisa que aconteça relacionada ao trabalho e acidente de trabalho, o próprio médico, quando ele vai prestar o atendimento no hospital, faz constar na ficha de que aquilo foi um acidente de trabalho. Então, com essa documentação, você já está apto a obter no INSS o benefício devido e o benefício acidentário, que vai, inclusive, lhe dar a estabilidade no emprego por 12 meses. Então, no mínimo 12 meses, ele não pode ser mandado embora quando voltar, tiver alta médica, voltar, ele fica 12 meses vinculado à empresa. Para deixar tudo muito claro, o que tem a ver aposentadoria por invalidez e auxílio-doença? A aposentadoria por invalidez só é concedida após o auxílio-doença. É isso, Marta? Muito raramente você vê, parece que não há nenhum caso de concessão de aposentadoria por invalidez que não tenha sido precedida, né, antecedida do auxílio-doença. Por quê? Porque o auxílio-doença é exatamente para, enquanto você está em tratamento, em tese, existe a expectativa de você se readquirir a capacidade para o trabalho. E aí você não vai se aposentar por invalidez, vai ter alta médica e voltar ao trabalho. No caso, a aposentadoria por invalidez depende mesmo de um laudo médico, de uma perícia médica, que constate a incapacidade total para o trabalho. Ela pode ocorrer num caso de tetraplegia, de amputação, mas mesmo assim, Madi, existe o antecedente, que é o quê? O tratamento, até que fique realmente constatado
Porque até os médicos, eu acredito em milagres na medicina, e até os médicos também, você fala, poxa vida, esse caso eu não acreditava que a pessoa ia ficar boa e ela ficou. Então eu acho que existe sim, e é bom que exista, porque significa que existe a expectativa, a esperança da pessoa se recuperar e voltar a contribuir para a economia do país. Bem, o Ivan Freitas, ele elogia o programa, nós agradecemos, e ele escreve: eu e minha esposa temos 15 anos de contribuição voluntária. Eu tenho CNPJ e inscrição de produtor rural há 16 anos, mas não contribuí neste período. A minha esposa tem o direito de se aposentar aos 55 anos e eu aos 60. Hoje nós temos 52 anos. E qual é o procedimento neste caso? Ele pergunta. Não, de 2004 para cá as coisas mudaram e o trabalhador rural deixou de ser o culpado pelo déficit da Previdência, que também a gente até questiona se realmente existe ou não um déficit na Previdência. Mas desde a Constituição de 88, quando foram igualados os direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, existe essa culpa, né, esse mito com relação ao rural. O rural era o culpado pelo rombo, entre aspas, porque eu não acredito nesse rombo, da Previdência Social. Então, o que aconteceu? Foi modificada a lei para exigir desse trabalhador também as contribuições. Ele é um contribuinte obrigatório da Previdência Social. Então, ele tem que provar que desenvolvia essa atividade nesse período, procurar a agência da Previdência Social, além da atividade que não vai ser difícil provar, porque ele tem a comprovação de que ele exercia essa atividade rural há 16 anos, então ele pode fazer um parcelamento das contribuições para obter a aposentadoria, enfim, todos os benefícios que ele possa precisar aí ao longo da vida. O Davi, ele escreve: eu tenho artrose nos 2 quadris e tenho 30 anos de contribuição. Eu posso pedir aposentadoria por invalidez? A artrose, ela acaba sendo incapacitante ao longo da vida. E ele pode pedir, primeiro ele tem que se afastar para tratamento e realmente quem vai constatar que ele está mesmo incapacitado para o trabalho é o médico perito, seja do INSS ou do Poder Judiciário. Então ele tem que reunir todas as provas que ele tem, desde o primeiro afastamento, desde que a manifestação da doença começou a aparecer, e aí sim ele pode pleitear o benefício, o afastamento e, se for o caso, a invalidez. Mas quem vai determinar não é nem o advogado, nem o juiz. O juiz pode determinar até contrário à perícia, viu, Mário? A gente, às vezes, verifica que o perito falou, não, realmente aquela pessoa está incapacitada, e muitas vezes o juiz, por outros critérios, ele pode entender que não. O perito disse que sim, mas eu entendo que não, porque é uma pessoa jovem, uma pessoa que a doença ainda está num estágio muito incipiente, ela pode ainda dar bastante dela para até ela mesmo, como medida de inclusão social, e não dá a aposentadoria por invalidez. Então, vai depender muito aí do caminho que ele vai trilhar, mas ele deve batalhar por isso. Se ele existe essa dificuldade, ele está sofrendo com isso, procurar o tratamento e, junto com o tratamento, os direitos que ele tem de se afastar para tratamento e, se for o caso, a invalidez. Edileuza de Barueri, ela escreve: eu sou viúva e recebo uma pensão por morte. Gostaria de saber se eu me casar novamente, se eu perco essa pensão. Não, de jeito nenhum, não perde. Por quê? Porque a dependência econômica do primeiro marido não está presumida apenas pelo casamento com uma segundas núpcias, né? Por quê? Ela pode casar com uma pessoa que tinha uma condição inferior àquela que ela tinha no primeiro casamento. Então, não é uma decorrência legal. O fato de se casar novamente não implica na perda da pensão. O que existe de uns tempos para cá, nas legislações de previdências do Estado, com benefícios dos regimes próprios, então são pensões derivadas de servidores públicos, né? Então, era um servidor do Estado de São Paulo, de Minas e do Rio Grande do Sul, que morreu e deixou uma pensão por morte. De uns tempos para cá, em função das mudanças constitucionais, esses regimes realmente proíbem, se a pessoa vem a se casar e contrair novas núpcias, ela tem que fazer uma declaração anual, sabe aquele recadastramento que a gente faz? E se ela declara que casou, em função dessa modificação legislativa, ela acaba perdendo a pensão. Mas dá para brigar na justiça se for anterior, se ela tiver uma pensão deferida antes dessa modificação legislativa. Marta Geller, muito obrigada por sua presença aqui no Pronto Atendimento. Um bom dia. Foi um prazer. Amanhã a gente vai falar sobre planos de saúde. Mande suas perguntas. Até amanhã às 8h.